Boa noite, amados irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja conosco nesse momento. Que Deus abençoe também aqueles que estarão assistindo o canal através do YouTube. Nós vamos dar continuidade ao estudo a respeito da comunhão e da importância da comunhão no templo. Como é importante que você mantenha essa comunhão no templo. Então, para a gente entender um pouco a respeito da comunhão, nós precisamos entender também a importância que Jesus deu às reuniões solenes, aos encontros nas sinagogas, no templo, porque tem tudo a ver com o que nós vivemos também hoje. E nós vimos algumas coisas que nós estamos procurando identificar agora, quais foram os riscos de Jesus Cristo quando ele estava diariamente no templo. Será que Jesus Cristo ia para a igreja, no templo, adorar a Deus ou ensinar a palavra, e era tudo mil maravilhas, tudo dava certo com ele, ou ele corria algum risco na igreja? Os irmãos já falaram sobre isso, num estudo anterior. E hoje eu fiquei de trazer os versículos onde nós vamos ver diretamente quais os riscos que o Senhor Jesus Cristo correu ao estar diariamente no templo. Nós vamos ver aqui em João capítulo 10, se os irmãos puderem abrir suas Bíblias, João capítulo 10. E aí, irmão Paulo, se o senhor vê que tem algo a comentar, aí o senhor pode fazer um sinal que eu repasso para o senhor, tá certo? Jesus Cristo aqui estava correndo o risco de quê? Em João capítulo 10, do 23 ao 27. De que Jesus Cristo estava correndo o risco aqui? O senhor consegue identificar, irmão? Pode fazer aí o seu comentário. No caso, o risco que Jesus corria ali é porque alguns não criam na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Então Jesus disse que ele não acreditava na palavra dele porque não era das ovelhas dele, porque as ovelhas conhecem bem o seu pastor, aquelas que ouvem a palavra e as que obedecem, esses são verdadeiramente aqueles escolhidos de Jesus. Mas aqueles que não acreditavam em Jesus eram apenas pessoas que tinham alguma coisa, uma controvérsia, que não queriam acreditar no Evangelho, no que Jesus pregava. Então eu corri isso sim, porque eles diziam que aquilo que Jesus pregava não era verdade, era mentira. E Jesus sempre estava advertindo que eles estavam errados por não entender as palavras de Jesus. Verdade. E aqui nós observamos o pessoal que está aí com a Bíblia. Vocês conseguiram identificar nesses versículos quais os riscos que Jesus Cristo estava correndo nesse contexto aqui? O que era que o povo queria fazer com ele? Vamos lendo e tentando entender. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeavam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então aqui, como o irmão Lorivaldo bem colocou, você percebe que existia um problema muito sério, que eram inimigos que Cristo arranjava simplesmente por dizer a verdade.
ele falava a verdade, isso aborrecia as pessoas, e essas pessoas se irritavam com ele. Então ele deixa bem claro qual era o problema aqui. Olha, vocês estão assim, irritados, sem acreditar na minha palavra, porque vocês não são das minhas ovelhas, ou seja, vocês não fazem parte dos meus. Então o que Jesus Cristo estava dizendo aqui é que ele estava no meio de lobos, no meio de pessoas que não tinham apreço nenhum por ele. Então veja só o risco que Jesus Cristo estava correndo. Ele continua e diz: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, o que é que esse povo queria fazer com ele? O que era que o povo queria fazer com ele nessa situação? Não, vamos lá. Eles queriam apedrejá-lo, tudo bem. Mas até onde a gente leu, o que era que eles queriam? É a continuação aí. Vê se é do 37. Deixa eu dar uma olhadinha, porque o texto que eu coloquei aqui atrás é o 37, né? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O que era que eles queriam nessa situação? Nesse ponto, procuravam fazer o quê? Mas eu queria que o pessoal ali identificasse. Vocês estão acompanhando o versículo aí? Nesse ponto, o que era que eles queriam fazer? Vamos de novo. É do 27, do 37, né? 37. Não está enxergando? Vamos lá do 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, eles procuravam fazer o quê? Oi? Prendê-lo. Né? Muito bem. Nesse ponto, eles procuravam prendê-lo. Outra vez, procuravam outra vez prendê-lo. Então, só aqui você começa a ter ideia de que Jesus Cristo corria o risco de ser preso. E ele não corria só uma vez. Outras vezes esse povo tentava prendê-lo e não conseguia. Mas ele se livrou das suas mãos. Mas observe, isso daqui aconteceu quando ele estava passeando no templo. Então Jesus Cristo, mesmo sabendo que pessoas lá na igreja odiavam ele, mesmo sabendo que ele corria o risco de ser preso, Jesus Cristo insistia em estar diariamente no templo. Agora abram João, o Evangelho, capítulo 11, do 55 ao 57. Nós corremos esse risco aqui no Brasil, o senhor acha, irmão Leval? Do jeito que as coisas estão indo, eu creio que sim, viu? Porque tudo hoje está no inverso, que o errado é o certo e o certo está correndo o risco de ser punido. Então eu creio que sim, é uma questão de tempo, porque os governantes mudaram a lei. Então está comparando com esse povo antigo, estão sempre no mesmo patamar. Ou seja, aqui eles tentavam prender Jesus Cristo, e não só uma vez. Se a gente olhar por essa perspectiva de tentar prender, vocês acham que muitos, sem citar nome de governante, mas muitos governantes, se eles tivessem a possibilidade de prender os cristãos
vocês acham que eles já não estariam fazendo? O que é que vocês dizem aí no fundão? Muitos deles já. Oi? Muitos deles já. Já, né? Tem muitos que têm muita raiva de cristão, mas eles não fazem isso porque ainda existe direitos humanos, não é, que pelo menos restringem um pouco essa vontade, né, de muitas autoridades de acabar com o cristianismo. E aí, ou direitos humanos, ou a justiça, alguma coisa ou outra que tenta ainda zelar pela Constituição do Brasil, lutam para que isso não aconteça, mas que há uma tentativa e que, como o irmão Lorival disse, né, caminha para isso. A gente tem visto que sim. Então veja aqui o capítulo 11, do 55 ao 57. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, fazer o quê? Denunciá-lo a fim de prendê-lo. Veja, vamos tentar se colocar um pouco no lugar de Jesus Cristo. Ele tinha uma rotina que era fácil ser identificada. Ele tinha muitos inimigos que já tinham armado para que tivessem motivo para prendê-lo. E aqui estava a festa dos judeus, aonde todos iam para lá para comemorar no templo. E eles ficam curiosos, e eles perguntam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Porque para eles isso era como que um absurdo. Porque Jesus Cristo era alguém que amava a igreja, amava o templo, amava essas reuniões. E eles sabiam que Jesus Cristo ia. Como eles não estavam vendo Jesus Cristo ali, eles ficaram se perguntando: e agora? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Porque todos tinham recebido ordens, né, das autoridades religiosas para denunciarem Jesus a fim de prendê-lo. Então existia um risco de prisão. O capítulo 7 de João também nós vemos isso, do 29 ao 32. João capítulo 7, do 29 ao 32. João capítulo 7, do 29 ao 32. Que diz assim: eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então a diferença estava aqui, né? Deus não tinha determinado ainda que aquela era a hora dele ser preso. E, contudo, muitos que entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, você começa a observar que mesmo sob risco de prisão, Jesus Cristo não abria mão de estar no templo. E aí eu faço uma pergunta, né, para a congregação: quais são os motivos que faz com que você não deseje estar na igreja, não deseje estar aprendendo, não deseje estar ensinando também? Porque com a presença de vocês aqui, ao desejarem comentar alguma coisa, a gente aprende junto. Qual é o motivo que impede você de vir para a igreja? Se Jesus Cristo não deixava de ir ao templo, nem sob risco de ser preso, e olhe lá, você ir para a igreja sabendo que lá vai ter um monte de autoridade que te odeia. Veja como é difícil, né? Tem gente que deixa de ir para a igreja porque um irmão não bate com ele, uma irmã não bate. E aí, não vou por causa de fulano.
Jesus Cristo tinha as autoridades quase em peso, odiando ele, falando mal dele, armando contra ele. Estava ele onde? Diariamente no templo. O que é que o senhor acha disso, irmão? Eu acho que essa indisposição que algumas pessoas têm de não estar na casa do Senhor é apenas uma omissão, meu irmão, porque não há motivo nenhum. Porque a gente sempre tem que estar em união uns com os outros para aprender. É como se a gente fosse assim, uma sala de aula e não tivesse um professor para ensinar aquela matéria. Como poderia aprender? Então a gente precisa de quem explique e todos entender e buscar tirar as dúvidas com os outros. Porque não é difícil, o importante é sempre estar em comunhão com os outros. Isso mesmo, essa questão da comunhão, ela também é muito importante, do ensino e da comunhão. Porque se você observar, Jesus Cristo, ele valorizava isso. Mesmo que tinha pessoas que odiavam ele lá, mas ele sabia que no templo era para onde ia quem? Necessidade. E o povo que queria adorar a Deus, e o povo que queria conhecer a palavra de Deus. Então ele estava diariamente no templo porque ele queria ter essa comunhão, junto de pessoas que pensam do mesmo jeito, que amam o mesmo Deus, que querem servir ao mesmo Deus, que querem aprender junto. A gente, irmãos, nós passamos muitos dias de muitas horas do nosso dia junto de pessoas que não têm temor de Deus, que não são nem crentes. A gente passa muitas vezes horas no trabalho, a gente passa muitas vezes horas em algum ambiente que não é a igreja, onde tem pessoas que não são crentes. E aí, 1, 2, 3 vezes na semana, de repente, você pode estar algumas horinhas junto de quem crê no mesmo Deus que você crê. E o que muitas vezes se faz? Não estou afim não, vou hoje não, Então você abre mão de estar junto daqueles que pensam como você, que querem viver o Evangelho como você, para não abrir mão de estar no seu trabalho, nos seus lazeres, onde está cheio de pessoas que não amam ao Senhor. Então é muito importante que você reflita nessas questões. Vamos observar aqui outro risco que Jesus Cristo sofria. João, o Evangelho ainda de João, capítulo 8, 56 a 59. Eu quero que vocês leiam aí esse texto e me digam qual risco Jesus Cristo estava correndo nessa situação. João capítulo 8, o Evangelho segundo João capítulo 8, versículo 56 ao 59. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse eu sou. Pronto, dá uma pausa para mim, porque eu quero que eles digam o que é que Jesus Cristo estava sofrendo aqui de risco por estar no templo. Não é para ler o texto, é para dizer qual o risco Jesus Cristo estava sofrendo nesta ocasião aí. Não, mas tranquilo, porque você leu, mas não deu a resposta na leitura. Eu quero que eles encontrem a resposta lendo aí. O que era que eles queriam fazer com Jesus Cristo nessa hora? Apedrejar. Quando Jesus Cristo disse eu sou, se revelando como aquele Deus que se apresentou na sarça ardente, então pegaram em pedras para atirarem nele. Irmãos, risco de ser preso, risco de ser espancado, apedrejado, mas Jesus se ocultou dele e saiu do templo. Mas observe, Jesus Cristo sempre no templo. Por
que, meus irmãos? Vamos tentar entender. Por que Jesus Cristo fazia tanta questão de estar no templo se não fosse tão importante? Vocês acham mesmo que Jesus Cristo está lá no templo sendo odiado, rejeitado, caluniado, pessoas tramando contra ele para prendê-lo, pessoas iradas, furiosas contra ele, querendo jogar pedra nele? Por que será que Jesus Cristo faz tanta questão de estar junto do povo de Deus na igreja? Não tem. É onde tem pessoas necessitadas, como o irmão Lourival colocou agora há pouco, né, irmão? Se a gente não vem para cá, aonde o povo de Deus tem desejo de estar, pode falar. E lembrando que esse apedrejamento não é apedrejamento com a pedrada do outro. Não. Esse apedrejamento é para matar. Matar pedradas. Um mundo de pedra maior que essa casa aqui. Era segundo a lei de Moisés, que eles diziam que o blasfemo tem que ser apedrejado até a morte, né? Irmão, isso tudo que nós estamos vendo, mostra ou não mostra a importância de você estar reunido junto com o povo de Deus? Mostra sim. Mostra, porque a gente tem que sempre estar em união com os outros, é importante e é o que Deus nos ensinou, que a gente constantemente tem que estar levando o Evangelho a todo necessitado, e é uma obrigação nossa, aquilo que Deus designou para nós, a gente levar adiante mesmo qualquer tipo de risco, enfermidade, ou seja, qualquer coisa, a gente tem sempre que estar em primeiro lugar buscando o Evangelho, para que outras pessoas também venham a entender, como a gente antes não entendia. Quando o verdadeiro Evangelho veio, aí foi que a gente despertou da importância do Evangelho, daquilo que Deus enviou o seu Filho para trazer as boas novas a todos nós. Então é uma obrigação nossa levar o Evangelho a toda criatura. Com qualquer tipo de dificuldade nós temos que fazer isso. É verdade. Aqui nós vamos ver outra situação. Agora em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Se vocês não lembrarem do texto, podem perguntar, é um estudo, então vocês podem interagir, tá certo? Falando alto, para que dê para escutar aqui, né, na gravação. Outra situação onde Jesus Cristo também correu certo risco. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, dos 50 ao 54. Lucas 22, dos 50 ao 54. Eu quero que vocês encontrem aqui outro risco, né, que Jesus Cristo corria no templo, porque se eles fizeram isso aqui, quando Jesus Cristo estava no Getsemane, eles estavam loucos para fazer no templo, e Jesus Cristo disse isso para eles: vocês não tinham vontade de fazer isso? Por que não fizeram quando eu estava no templo? Aí Jesus Cristo disse: olha, é porque a minha hora ainda não era chegada, mas Jesus Cristo sempre esteve no templo. Veja o que diz, né, a respeito de Pedro que feriu a orelha lá, né, do servo do sumo sacerdote. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita, mas Jesus acudiu, dizendo: deixa, basta, e tocando-lhe a orelha o curou. Então dirigiu-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo. Veja só, tudo gente que vivia no templo e que o odiava, e mesmo assim ele estava sempre lá. Disse: saístes com espadas e porretes como para prender um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste a mão em mim.
Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Mas você observa aqui uma revelação de Jesus Cristo. Olha, vocês queriam fazer isso o tempo todo, mas nunca fizeram. Por quê? Porque não tinha chegado a minha hora. Agora chegou o poder de vocês sobre mim, né? E o poder das trevas. Vocês vão poder fazer isso, mas vocês sempre quiseram fazer. Então, mesmo sob risco de ser espancado, porque eles foram prender Jesus com espadas, com porretes, como se Jesus Cristo fosse um ladrão, um criminoso. Então, você observa que Jesus Cristo aqui está nos ensinando que é importante a gente estar no tempo. Precisamos ter estratégia se houver uma perseguição, precisamos. O que não podemos é parar de estar no tempo, ou de parar de nos reunirmos para adorarmos o nosso Deus. Por quê? Se a gente tiver que ser pego, a gente vai ser pego pelo inimigo do Evangelho, estando no templo ou não. Se a gente tiver que ser pego, se Deus tiver decretado que a gente vai ser preso, e a gente estiver no templo, a gente vai ou não vai? Mas se Ele tiver que decretar também que a gente seja preso, a gente vai ser preso, mesmo estando ausente do templo ou não? Vai. Sim, vai. Aquilo que Deus decretar tem que se obedecer. Mesmo sabendo que a pessoa é evangélica, mas não está no tempo, corre esse risco sim. É verdade. Então, nós precisamos, mesmo contra a nossa própria vontade. Ó, o que é que me impede de ir para o templo? É a preguiça. Pô, peraí. Quer dizer que você vai deixar de ir para a igreja por causa da preguiça. O que é pior? Vencer a preguiça ou o risco de ser espancado na igreja? O risco de ser preso estando na igreja. Mais fácil é vencer a preguiça. Então vença a preguiça. Ah, não, porque o irmão tem cara feio para mim, sim. E se tivesse uma perseguição grande, Cristo queria você reunido com seus irmãos, mesmo sob risco de morte, de prisão, que foi o que ele passou a sofrer aqui. Jesus é espancado também quando é preso, né, e tudo mais, mas isso tudo eles tinham vontade de fazer no tempo. Abram aí João capítulo 8, 47 e 48. Outra coisa que Jesus Cristo sofreu, que muitas vezes nós, quando sofremos um pouquinho disso, já odiamos os irmãos, muitas vezes nos afastamos da igreja. Veja só, João 8, 47 e 48. Leia aí, por favor. 47 e 48. Isso. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós foste enganado? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou alguém dos fariseus? Esse é o 8, 47 e 48, né? Acho que eu coloquei errado o texto. Então, deixa eu... É João, é o Evangelho de João. Não, está correto, está correto. Tá, né? Tá, não, eu li no 7. Assim. Deixa eu ver, 40 e... 47 e 48, do capítulo 8. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Responderam-lhes, pois, os judeus, e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tem demônio? Olha só, observe. Quando foi que eles disseram que Jesus Cristo era samaritano e tinha demônio? Foi só nessa hora aqui? Teve outras horas. Qual a prova de que teve outras horas? O que eles disseram aqui? Porventura, não temos razão de dizer que és samaritano e tens demônio. Então era algo que eles vinham dizendo de Jesus Cristo. Olha, ele é samaritano, ele é misturado com povos imundos. Então ele é um imundo e ele é um endemoniado, certo? O que eles estavam espalhando de Jesus por aí
eram essas calúnias. Isso impediu de Jesus Cristo estar no templo? Não. Mesmo pessoas falando mal dele por trás, falando mal dele na frente, aborrecendo ele. É interessante, porque é como se essas pessoas quisessem empurrar Jesus Cristo para fora do templo. Percebem isso? Eles queriam pôr medo em Jesus Cristo através de ameaças, dizendo que ia apedrejar, dizendo que ia prender. Eles começam a caluniar Jesus Cristo, dizendo que ele tem demônio, que ele é samaritano. É como se eles dissessem assim: ó, vamos fazer nem muito mal a esse homem, até ele se aborrecer e parar de vir para o templo. Quando ele se aborrecer e parar de vir para o templo, aí a gente vai ter nosso sossego. Jesus Cristo parou? Por que não? Ele não parou porque ele sabia que ele tinha aquela missão, que ele foi enviado do Pai, ele tinha que cumprir. Então ele não podia de maneira nenhuma deixar de cumprir as suas autoridades e ensinar ao povo. Porque ele sabia que ia morrer pelo pecado da humanidade, mas ele cumpriu, ele não foi omisso. É verdade. E olha só, o templo ou a igreja foi criada para acolher quem? O povo de Deus. Vamos lá. Eu quero... Alta me respondeu, mas eu quero saber se todos concordam. O templo, a igreja, essa reunião foi criada por Jesus Cristo, certo? E ensinada pelos apóstolos. Essa reunião foi criada para quem? Para quem? Pecadores. Certo. Que tipo de pecadores? Aqueles que não querem nada com Deus ou aqueles que querem com Deus? Os que querem, para os crentes, para os cristãos. Essa reunião foi criada para os cristãos. Aí vem o joio, vem um grupo, se infiltra nessa igreja que foi criada para esses pecadores que amam a Deus, que buscam arrependimento. Junta um grupo de infiéis, de pessoas que querem perverter a igreja e começam a causar problema aqui. Sabe o que acontece muitas vezes? Eles conseguem expulsar os fiéis. Os cristãos ao tempo se aborrecem com eles e dizem: tá bem, o cara vai saber da igreja, é todo mundo falso, é todo mundo não sei o que, e sai da igreja. Quem é que fica tomando de conta? Os malfeitores, o joio. Tomam de conta, mas não era para isso. Quando Jesus Cristo disse assim: olha, esse local aqui é de vocês, é porque Ele quer que vocês se mantenham nele. Se o perverso quiser expulsar vocês através do mau comportamento dele, das calúnias, das mentiras, vocês não saiam. Quem tem que parar é ele. Ou ele para, ou ele sai. Ou ele muda de comportamento, ou cai fora, porque esse lugar é dos fiéis. Agora quem está saindo são os fiéis. É como se dissessem assim: ó Senhor, quer saber, eu vou dar algo que tu me deu de presente, esse lugar, esse ambiente tão gostoso, tão prazeroso, eu vou pegar ele, esse presente que tu me deu, e entregar na mão do lobo. Pronto, e vou viver minha vida. É certo isso? Precisamos assumir um compromisso sério com aquilo que Deus nos confia, certo? Especialmente esses que nos conduzem e nos trazem para meios de graça maravilhosos. O capítulo 8 ainda de João, 51 e 52, veja o que diz. Veja o que esse texto diz. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará da morte eternamente. Então observe, o que eles estavam dizendo aqui, agora a gente tem certeza absoluta que tens demônio. A gente tem uma suspeita, até então era suspeita, agora a gente tem certeza que você tem demônio. Então Jesus Cristo sofreu muita calúnia, mas não parava de
para o templo. E olha uma das acusações que essas autoridades fizeram, em Mateus capítulo 12, versículo 24. Quando eles encontraram o irmão, o Senhor leia. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, o versículo 24. Nós estamos encerrando, mas nós ainda vamos ver os riscos de morte que Jesus sofreu e os riscos que os fiéis do Senhor também sofreram por estar no templo ou reunido no povo de Deus. Os fariseus, ouvindo isto, murmuraram: este não espera o demônio, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si, cidade dividida contra si mesma, não subsistirá. Se Satanás espera o demônio, Satanás está dividido. Estas contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino. Pronto, então observa, aí Jesus Cristo apresenta sua defesa. Mas percebe aqui que a coisa já ficou mais intensa no que diz respeito a calúnias. Antes eles estavam dizendo que Jesus Cristo tinha demônio. Agora eles estavam dizendo que Jesus Cristo trabalhava para o maioral dos demônios, que era quem? Beelzebul. Olha, isso daí é nada mais do que um servo de Beelzebul, o maioral dos demônios. Então, se Beelzebul era o maioral dos demônios e Jesus Cristo, segundo eles, trabalhava para Beelzebul, Jesus Cristo não passava de um demônio. Então você observa que eles estão levantando calúnias terríveis contra Jesus Cristo. E Jesus Cristo diariamente lá no templo, porque sabia, meus irmãos, que era para lá que as ovelhas famintas corriam, para buscar alimento em Deus. Então ele não ia abrir mão daquele povo que ansiava pela verdade, porque tinha gente caluniando eles. Eu me lembro, acho que foi Spurgeon, que eu li em alguma situação, que perguntaram para ele como era que ele continuava fazendo a missão dele, o trabalho dele, mesmo vendo tantas pessoas xingando ele, caluniando ele, inventando mentira deles. Como é que você não para se defender e para contra-atacar? E ele disse: olha, eu tenho uma missão muito sublime a cumprir. Eu não posso parar a minha caminhada nessa missão de levar o Evangelho para as pessoas. Eu não posso perder tempo jogando pedra nos cães de Satanás para deixar de cumprir a minha missão de pregar o Evangelho. Então muitas vezes a gente faz isso. A gente desvia os olhos daquilo que realmente importa. Esse momento aqui, né, tão agradável, tão gostoso, tão importante. A gente abre mão deles porque a gente quer usufruir de outras coisas ou quer agir para outros objetivos, para outros propósitos, e vai diminuindo a importância de estar aqui. Quando Jesus Cristo sofreu perseguições, calúnias e riscos de ser preso, e mesmo assim se mantinha diariamente no templo, certo? Alguma dúvida os irmãos têm? Querem acrescentar alguma coisa? Ela é uma guerra travada, né? Claro. A sorte do mal, a igreja dizia que seria Deus sendo do diabo. Esse povo servindo ao diabo e dizendo que Jesus servia ao diabo. Veja que incrível, né? E não é hoje em dia. E achando que servia a Deus. Isso é uma técnica maligna. Isso é uma técnica maligna. Existe um dos servos de Satanás que implantou um sistema maligno no mundo, não digo nem no Brasil, mas no mundo, que ele dizia o seguinte: ele dizia, olha, quando você quiser combater os cristãos, o povo honesto, pacato, que é contra o nosso sistema, a nossa religião, você acuse eles daquilo que você é. Acuse-os daquilo que você é. Chame-os daquilo que vocês são.
Então, o que eles faziam? Eles faziam isso. Eles tinham demônio, serviam a Satanás e diziam: você tem demônio, você serve a Satanás. E você começa a observar que essa é uma tática maligna mesmo. E aí você se aborrece, se sente vitimizado. Eu não posso sofrer essas calúnias, quantas mentiras contra mim. E aí foge, se isola na sua casa, deixa para trás o tesouro que Deus te confiou, simplesmente porque pessoas malignas ou até pessoas honestas, mas ignorantes, agiram mal contra você e você recuou. Em vez de você se manter na sua firmeza até eles se cansarem ou mudarem de comportamento ou saírem em vez de você sair, ok? O irmão quer fazer alguma consideração final? Não, quero dizer que eu fico assim triste com algumas igrejas distorcer a Bíblia, dizendo que não existe inferno. Então, se é só um paraíso, por que Jesus veio? Ele veio para pregar a verdade. E aquele que não quiser ouvir a verdade, não pode ficar diante de Deus, tem que ficar em lugar aquele que foi designado para ele. Se Deus criou o céu para o justo e criou o inferno para aqueles que não querem compromisso com ele, Satanás e seus anjos, então já se sabe que a gente ou busca obedecer a Deus ou vai sofrer uma consequência terrível, porque essa vida terrena é boa. O homem tem uma agência de buscar em fazer o bem ou o mal, mas depois da morte segue-se a juízo. Isso aí vai ser muito terrível para aqueles que vão morrer e não vão alcançar Cristo. Vai ser um sofrimento eterno para eles. É verdade. Temos que valorizar essa condição que Deus nos deu, né? O Senhor Jesus Cristo restaurou em nós esse escolher, né? O ímpio, é triste a situação do ímpio, porque o ímpio só tem uma escolha, né? O livre-arbítrio do ímpio é somente para escolher um lado da moeda, só uma coisa. O que é que eles escolhem? O mal. Eles só têm poder para escolher o mal. Essa é a força que eles têm. Quando você é resgatado por Deus, quando Cristo te traz para a igreja dele, ele restaurou em você a força de escolher servi-lo ou trocá-lo, deixar de segui-lo por outra coisa, né? Mas aí, se você é dele, ele vai descer a vara em você. Não desprezeis a correção do Senhor, não desmaieis quando por ele for reprovado, porque ele não vai deixar você lá fora, né? Ele vai te trazer. Mas por quê? Porque ele sabe que as suas escolhas estão sendo erradas, e se você pertence a ele, ele vai te trazer. Então, por que não escolher, usar essa capacidade que ele nos deu para escolher aquilo que o honra e que é bom para nós, não é? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Pedir a Jéssica que nos conduza em oração. Pronto, irmãos, vamos para o nosso momento. Oi? Apócrifo. Ah, sim, é verdade. Eu pensei que tu estava dizendo apócrifo. Eu disse, qual? Vocês todos já estão aqui na foto. Já está registrado aqui. Vem ver.